A Fórmula 1 entregou em 2021 uma de suas melhores temporadas em mais de 70 anos de história. E isso teve muito a ver com a qualidade de seus astros. A briga pelo título foi acirrada da primeira volta da corrida inicial no Bahrein à última volta em Abu Dhabi. Foi impossível apontar favoritos. Ainda assim, Max Verstappen, em um campeonato assombroso, faturou o primeiro título de sua carreira, que ganha um peso gigante por causa de Lewis Hamilton, que protagonizou nesse ano algumas das maiores corridas de sua carreira. Mas não foi só a briga principal que moveu o espetáculo. Outros pilotos também brilharam muito e merecem aparecer na lista dos 5 melhores do Mundial 2021, do qual falaremos agora. É isso mesmo. Quem são os 5 melhores da temporada 2021? Bom, 2 já sabemos quais. Saber qual é a ordem ali no final das contas, quem é o segundo, quem é o primeiro. Mas os outros? A que conclusão chegaram Evelyn Guimarães e Gabriel Curti, que estão comigo, Vitor Martins, para este maravilhoso vídeo? Já convido você a dar o seu like, a ativar as notificações, clicando no sininho, se inscrever no canal, se ainda não se inscreveu. Bom, a minha pergunta primeira é: houve divergência na escolha dos nomes, Evelyn Guimarães? Olá, Vitor Martins, Gabriel Curti, a todos que nos assistem. Olha só, teve uma pequena divergência na ordem, mas não nos nomes. Os nomes foram de pronto que a gente colocou. Gabriel e eu chegamos a uma conclusão muito rápida, né, Gá? Não teve nenhuma divergência quanto aos nomes, isso posso dizer. A gente quando pensou nesse tema para abrir a nossa maratona de vídeos no final do ano, sabíamos que tinha que ser esse tema, e na verdade acho que naquele dia a gente já imaginava qual seria o top 5, né? Mas a corrida final em Abu Dhabi também ajudou a definir de vez quem eram os 5 que merecem ser citados aqui. Os sabiás, Evelyn, concordaram com isso? Concordaram. Eu não consigo controlar esses bichinhos. Não tem problema. Sim. Espero que eles concordem, eles sabiam assobiar. Quem eles adoram Fórmula 1, inclusive. Ah, eles estão vindo a corrida? Viram. Assobiando e cantando muito. Que maravilha. Espero que assim continuem em 2022. Ô, Gabriel, quem que é o quinto colocado da lista de vocês? Olha só, a gente colocou na quinta colocação o Lando Norris, que foi um cara que durante boa parte da temporada 2021 da Fórmula 1 esteve no top 3 de quase todo mundo, né? Era quase um consenso de que o melhor piloto fora Hamilton e Verstappen era o Norris. E por algum período eu acho até que muita gente colocou o Norris em segundo, atrás apenas do Verstappen, né? Porque o Hamilton não fazia um começo de ano tão brilhante assim. Acontece que na mesma proporção em que o Hamilton cresceu, o nosso terceiro e o nosso quarto colocados cresceram também. E o Norris estagnou e até chegou a descer um pouco, né? Eu acho que depois que o Norris teve aquela chance incrível de vencer o GP da Rússia, em que ele desperdiça porque fica na pista com os pneus secos, começa a chover e ele roda sozinho, parece que ele sofre um baque. E mesmo quando ele se recupera desse baque, tem uma nuvem carregada em cima dele que atrapalha muito ele a fazer bons resultados no Brasil, no Catar, em Abu Dhabi. Então ele tem oportunidades, mas ele não capitaliza. E isso é uma marca desde a Rússia, e por isso o Norris perde um pouco o status que ele tinha no começo da temporada. A quarta posição é de quem, Evelyn Guimarães? A quarta posição é de Carlos Sainz, o espanhol, que fez o primeiro ano dele de Ferrari, né? Depois de começar na Fórmula 1 pela Toro Rosso, passar por Renault, por McLaren, ele foi o grande cara escolhido pela Ferrari para substituir Sebastian Vettel, e num primeiro momento foi uma escolha assim muito estranha da Ferrari, né? Primeiro momento que ela escolheu e tal, mas muito estranha porque a Ferrari tinha muito claro o Leclerc lá, o Charles Leclerc, que tem um contrato maior, enfim, que é o cara que eles colocam como primeiro piloto. Então o Sainz saía da McLaren, em que ele era o líder da equipe, em que ele colocou a McLaren no lugar dela, para ir para a Ferrari para de repente ser segundo piloto.
E acontece que ele simplesmente não se importou com isso, né? Ele ignorou essa questão toda, ele chegou na Ferrari ali com uma seriedade muito grande, um profissionalismo absurdo, que ele é muito peculiar, né? Ele é meio low profile também, segue esse estilo, e ele não sentiu. A verdade é essa, ele não sentiu o peso de estar na Ferrari, ele não sentiu o peso de ter um Leclerc ali em que tem toda a atenção da equipe e protagonizou corridas muito boas, né, de consistência, de ritmo de corrida, sem erros, ali trabalhando muito bem com a equipe, no sentido de, precisa deixar o Leclerc passar, deixa o Leclerc passar, não sei o quê. Então ele estava jogando muito com a equipe também, a equipe é que não jogou muito com ele, né, a equipe errou em muitos momentos, no pit stop, errou com estratégia, pediu, né, para ele trocar de lugar com o Leclerc em alguns momentos, mas ele não deixou esse revés, por exemplo, ou esses revés, atrapalharem a performance dele, né? Ele continuou com um ritmo muito consistente, melhorou em classificação, que era um dos problemas que ele tinha no começo do ano, então ele melhorou a classificação, passou a largar perto, às vezes na frente do Leclerc, né? E acabou a temporada com o pódio em Abu Dhabi e na frente do Leclerc na classificação, né? Então acaba com 4 pódios, acaba na frente do Leclerc, acaba com uma grande reputação frente à imprensa italiana também, que tem muita influência, né, no que acontece dentro da Ferrari em termos de pressão e crítica. Então, assim, o Sainz já tá, assim, o que ele fez na temporada o coloca em pé de igualdade com o Charles Leclerc lá dentro. Terceira posição, Gabriel Curti. Terceiro lugar, Pierre Gasly. Acho que também é um nome que indiscutivelmente esteve no top 5 a temporada inteira. Ele oscilou muito pouco, mas talvez tenha oscilado dentro desse ranking, né? Mais pelos outros do que por ele. Acho que em determinado momento ele era ali entre o quarto e o quinto. Quando o Norris cai, ele continua subindo. Quando o Hamilton sobe, acaba superando ele e evitando que ele fosse talvez até o segundo melhor piloto da temporada. Mas são números muito impressionantes, 110 pontos, chegou na contagem centenária com a AlphaTauri, isso é uma marca espetacular, 5 top 5 com a AlphaTauri, talvez essa marca seja ainda mais impactante do que os 4 pódios do Sainz com a Ferrari, e o tempo todo sempre parecendo muito acima do nível que a equipe tinha, muito acima do nível que aquele carro tinha, né? Se a Eve falou que a equipe errou muito com o Sainz, e de fato, a AlphaTauri com Gasly, então, muito mais. Estratégias, escolhas de pneus, pitstops lentos, e mesmo assim ele passou por cima disso, conseguiu mais um pódio esse ano em Baku, e sem dúvida é um dos nomes mais quentes do mercado para 2023. As divergências, Evelyn, foram entre esses 3 pilotos? Foram. Foi a ordem, na verdade, entre eles. Eu teria colocado o Lando Norris só um pouco à frente, porque eu acho que a primeira parte de temporada dele foi muito pesada. Ela tem um grande valor por quem era o companheiro de equipe dele, pela McLaren, então só por isso. Mas, assim, não tem nenhum problema com a ordem que a gente deu, é muito justo. Bom, os 2 próximos, Hamilton e Verstappen. Primeiro de tudo, Evelyn, o final do campeonato influenciou na decisão? O resultado final, diria, ou não? Não influenciou. O que teve uma influência grande foi a performance do Hamilton nessa parte final da temporada. Eu acho que hoje em dia, para mim, é muito difícil dizer qual dos 2 foi o melhor. Vocês chegaram a um consenso? Chegamos, né? Pelo campeonato, de fato, assim, mas não pela performance deles, que foi muito, muito parelha ao longo do ano, né? Então eu vou querer que cada um de vocês fale sobre o segundo e o primeiro colocados. Quem foi o segundo, o Evelyn? Lewis Hamilton, né? O heptacampeão teve um ano assim em que ele começa vencendo, né? Ele venceu as 3 das 4 primeiras corridas, e depois ele tem uma fase ali em que dá tudo errado, né? Mônaco, Baku, depois né, quando o Verstappen engata aquelas vitórias entre França e Áustria, as coisas não estavam muito bem ali, mas ele estava conseguindo capitalizar até algum, né, pódio e tudo mais, estava tentando manter a briga, mas a questão é que ele teve que bater o pé lá dentro da Mercedes, quando ele viu que ou eles melhoravam o carro ou as coisas iam por água
água abaixo. E a partir daí, ele mudou completamente o seletorzinho dele e foi muito bravo o resto da temporada toda, tendo atuações brilhantes mesmo. A gente dá o destaque aqui para o GP de São Paulo, que foi a maior delas, a melhor corrida do ano, e a maior atuação do Hamilton também num cenário completamente contra ele, né, de punições, desclassificação, enfim, troca de motor, mas ele foi muito resiliente, né, nessa segunda parte de temporada, especialmente, conseguiu empatar o jogo com o Verstappen e vencia o campeonato até a última volta, né, então, assim, é muito difícil você apontar qual dos dois. Talvez o Verstappen tenha um pezinho ali à frente pela regularidade, né, ao longo do ano, mas em performance pura é muito difícil de apontar um dos dois, e talvez seja isso que destoe e que coloque o Hamilton na segunda colocação. Gá, na sua visão, se Hamilton tivesse vencido o campeonato, ainda assim ele seria o segundo melhor piloto do ano, na sua visão? Não sei, porque essa reta final de campeonato falou muito alto. Até o Brasil, é o que eu falei no comentário do Gasly, até o GP de São Paulo, talvez eu não colocasse o Hamilton nem em segundo. Talvez eu colocasse o Hamilton atrás do Gasly. Até a Rússia, talvez eu colocasse o Hamilton atrás do Norris. Porque a temporada do Hamilton não é linear. A temporada do Verstappen ela é de consistência absurda. A do Hamilton não é. E é por isso que eu deixo o Hamilton atrás do Verstappen, porque no fim das contas ele acabou perdendo o campeonato, e isso obviamente pesa. Eu concordo com a Eve, acho que quando eles estiveram no auge, eles foram parecidos, talvez o Hamilton até melhor, talvez o auge do Hamilton na temporada tenha sido até melhor que o auge do Verstappen na temporada, mas os pontos baixos que o Hamilton teve, o Verstappen não teve. Então, você pega aquele erro crasso que o Hamilton comete na Emília-Romanha, em que mesmo assim ele dá sorte de voltar na corrida, de chegar em segundo, né? Aquilo foi muito mais sorte do que propriamente um mérito. Em Baku, ele jogou 25 pontos fora, apertando o botão mágico, numa corrida em que basicamente ele ganharia 50 pontos. Porque o Verstappen perdeu 25 pontos por azar total de estouro de pneu. Então, esses erros pesam. Ainda tem o GP de Mônaco, que o Hamilton foi apático, como o Verstappen não foi na temporada inteira. Então eu acho que essa primeira fase do campeonato, a gente acaba esquecendo um pouco ela, porque parece que faz 10 anos que ela aconteceu. Uhum. Mas ela tem que entrar nesse balanço. E acho que só por isso, por causa desse começo de campeonato, que fez o Hamilton ser inferior ao que ele foi em 2020. Porque dali pra frente, e mesmo naquela primeira fase, em algumas corridas como no Bahrein, como na Espanha, o Hamilton foi o que ele foi em 2020. O Hamilton, de Interlagos pra frente, ele beirou a perfeição. O primeiro lugar de Max Verstappen, discorra sobre Evelyn Guimarães. Então, é um pouco isso que o Gá falou, a extrema regularidade do Verstappen. Foi uma coisa absurda, né? Com exceção dos dois abandonos dele, né? Itália e Silverstone. E depois aquela corrida na Hungria, que foi bem dolorosa para ele. Ele venceu, chegou em segundo lugar. Né? E assim, e às vezes em situações muito difíceis, né? De você chegar ali, de você ter esse segundo lugar, como foi o que aconteceu na Rússia, por exemplo. O que aconteceu nessa corrida de domingo, na última corrida do ano, né? Em Abu Dhabi. Então, essas pequenas situações é que colocam ele na frente. E no fim das contas é isso, né? Eles chegaram empatados, mas o Verstappen tinha aquela vantagem de ter mais vitórias, mas ter uma temporada muito mais regular do que a do Hamilton. E isso é importante. O Hamilton já ensinou isso em outras temporadas, né? Que você precisa dessa regularidade para chegar no fim e ter a vantagem. E foi isso que aconteceu. Então, por mais que exista uma controvérsia no que aconteceu no final do GP de Abu Dhabi, ela só foi possível porque eles estavam empatados. Né? Então, se o Hamilton, por exemplo, tivesse vencido no Azerbaijão, nada disso teria acontecido, né? Então, assim, existe esse peso, mas também existe essa performance muito impressionante de alguém que jamais desistiu do título, alguém que se manteve focado o ano inteiro, né? Alguém que não caiu nas armadilhas comuns que aparecem numa disputa de título. Então, assim, é muito merecida a primeira posição nesse ranking e o campeonato. Sua visão, Gá, por que primeiro lugar?
Porque como você mesmo definiu em alguns paddocks GPs, né, é uma temporada a Marc Marquez do Verstappen, em que você chega em primeiro ou em segundo o tempo inteiro. Talvez menos em primeiro do que o Marquez chegava na MotoGP, né? Talvez a proporção de primeiros do Marquez fosse maior, porque a disparidade era maior. Não há disparidade entre Verstappen e Hamilton em 2021. Houve um equilíbrio gigantesco. E é mais fácil você defender também o primeiro lugar para quem foi campeão. A gente tem que ser claro aqui, é mais fácil porque você está lá com a taça que não te deixa mentir, né? É melhor porque foi campeão. Isso seria um argumento válido, mas não é só por isso. O Verstappen foi mais regular, esse ponto de chegar em primeiro e em segundo em todas as corridas que ele terminou com o carro inteiro, né? Porque sempre fica esse asterisco do 9º lugar na Hungria, em que ele tinha meio carro, que o Bottas fez o favor de tirar a outra metade. Isso é muito impressionante, isso é muito impactante. Então, você tira os abandonos que ele teve em Baku por um estouro de pneu, os 2 acidentes com Hamilton, Silverstone e Monza, que você pode muito bem dividir a culpa, Silverstone mais para o Hamilton, Monza mais para o Verstappen. O único porém que eu tenho nessa temporada dele realmente é a Arábia Saudita. E eu acho que isso foi quase suficiente para mudar a minha ordem aqui, porque aquele break test que ele fez não se faz. Aquilo foi onde ele cruzou a linha. De resto, eu acho que vai muito dentro do perfil de um piloto extremamente agressivo, arrojado, que sabe até onde ele pode ir sem colocar o carro dele em risco, na maior parte das vezes. E ele é muito eficiente. O Verstappen ele é uma maquininha. Assim. Ele é um cara que ele foi projetado para ser campeão do mundo, e é por isso que a gente olha para um cara de só 24 anos e parece que ele viveu uma vida inteira para ser campeão do mundo. 4 anos, sabe? Que vida inteira é essa? Então ele tem uma vida inteira pela frente ainda. Ele provavelmente vai ser campeão muitas outras vezes, talvez com outras características de título, mas para mim ele é o grande piloto da temporada. Para você em casa que nos acompanha, os 5 primeiros são esses mesmos? A ordem do primeiro e do segundo é essa mesma? Coloque aqui nos comentários desse vídeo, concordando ou discordando dos nossos comentaristas Gabriel Curti e Evelyn Guimarães. E você, novamente peço, dê o seu like, faça com que esse vídeo se espalhe como uma palavra, inscreva-se no canal, clique no sininho, tem conteúdo todos os dias aqui no nosso canal do Grande Prêmio, dia 31 de dezembro, 1º de janeiro, não paramos em nenhum momento. Beijo para Gabriel Curti, para Evelyn Guimarães e para você que nos acompanha. Até o próximo vídeo. Tchau!